Olá, eu sou a Patrícia Guedert, bem-vindos ao meu canal Patrícia Guedert Crochê. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e me siga lá no Instagram, @Patrícia Guedert Crochê. E eu vou fazer essa linda carteira, olha que linda. Na frente ela é com 2 square e atrás ela é toda em pontos baixos. Aqui eu fiz também a alcinha de mão em crochê e um tassel. Aí eu vou mostrar aqui as divisórias, ó. Ela dá para colocar 3 cartões, aqui dá para colocar o celular e aqui dá para colocar o dinheiro ou o passaporte, o que você quiser. Linda demais, né? Ela ficou com 12 centímetros de altura e 21 centímetros de largura. Vamos fazer? Para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio barroco natural, o 6. Aqui eu tenho o fio barroco Max Color 6 na cor âmbar. E aqui eu tenho o fio de barbante 6 na cor verde. E aqui também eu tenho o fio de barbante na cor jeans, tá? É o 6 também. Aqui eu tenho linha invisível para costurar o botão e a etiqueta. Aqui eu tenho 2 botões de metais, ó, prateado, tá? Ele tem essa alcinha aqui, ó, do ladinho para costurar. São 2 pares, tá? Aqui eu tenho a etiqueta, 4 marcadores, 2 mosquetões, ó. Esse mosquetão aqui é para colocar na alça, tá? Ó, você pode utilizar também uma alça de couro ou couro sintético, tá? Essa aqui, mas aqui eu vou fazer uma de crochê e você vai ter a opção de usar ou de couro ou de crochê. E aqui é para colocar o tassel, tá? Aqui eu tenho uma fita métrica, aqui eu tenho um papelãozinho de 11 centímetros para fazer o tassel, agulha para crochê 4,5 milímetros, agulha de tapeçaria para o arremate e para costura, agulha para costurar o botão, a etiqueta e a divisória ali do cartão, e tesoura. Agora eu vou fazer o miolinho do square. Então, aqui eu vou posicionar os meus 2 dedos, tá? Para fazer um anel mágico, ó. A parte do fio mais curta fica pra frente e a parte do fio que vem do rolo fica pra trás. Pego esse fio que vem do rolo, enrolo nos meus 2 dedos, cruzando. Seguro novamente com o polegar, viro a minha mão, pego a agulha, ó. Passo por baixo dessa primeira alcinha com a minha agulha e puxo com o ganchinho da minha agulha esse outro fio aqui. Passando por dentro dessa alcinha, ó, e puxo aqui pra cima, formando aqui uma argolinha. Retiro meus 2 dedos de dentro do anel e posiciono a minha mão da forma que eu faço o crochê, tá? Ó, aqui eu tenho o anel mágico e o fiozinho mais curto. E o fio que vem do rolo, ó, fica pra trás do meu dedo, tá? Agora, eu dou uma ajustada aqui e faço uma correntinha para deixar seguro esse meu anel mágico. E agora, faço mais 2 correntinhas para subir. Então, essas 3 correntinhas aqui equivalem a um ponto alto. Dentro desse anel mágico, eu vou fazer 8 pontos altos. Então, laço a minha agulha, coloco a minha agulha dentro desse anel mágico, ó. Eu vou trabalhar em cima desses 2 fios aqui, tá? Coloco a minha agulha dentro aqui do anel mágico, laço, puxo aqui pra cima e faço um ponto alto. Laço, coloco a minha agulha dentro do anel mágico e faço o terceiro, né, ponto alto. Então, eu vou fazendo assim até ter o total de 8 pontos altos. Ó, feito aqui meus 8 pontos altos, vou puxar esse fio para fechar o anel mágico, tá? Bem assim, bem fechadinho, tá? Ó, vou colocar a minha agulha na terceira correntinha, né? Essas 3 primeiras correntinhas que eu fiz, ó. Aqui eu tenho uma correntinha, 2, 3. No meio dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha, laço e faço aqui um ponto baixíssimo, assim. Puxo essa argolinha, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, pela parte de trás, coloco a minha agulha, ó. Pego essa argolinha aqui, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo pra trás, assim. Agora, eu vou cortar o fio, vou deixar mais ou menos uns 10 centímetros de fio, tá? 10 não, 15 centímetros de fio para depois arrematar.
Agora, eu vou para a segunda carreira e eu vou trabalhar com fio cru. Então, ó, vou colocar aqui no ganchinho da minha agulha esse fio cru, vou passar por dentro dessa argolinha aqui. Agora, eu puxo o fio na cor âmbar, tá? Pra deixar bem ajustadinho, pra não aparecer. Dou uma ajustada aqui no fio cru, ó. Pego esse fio mais curto, passo por cima do fio que vem do rolo, ajeito aqui. Agora, ó, eu vou trabalhar entre um ponto alto e outro, tá? Eu não vou colocar por baixo dessas duas alcinhas, eu vou colocar no meio de um ponto e outro mesmo, ó, bem aqui, tá? Então, coloco a minha agulha aqui, no meio desse um ponto alto e outro, laço, puxo aqui pra cima, ó, e faço aqui, ó, um ponto baixo, tá? Puxo essa argolinha, aqui equivale a um ponto alto incompleto, tá? Dentro desse espaço aqui, eu vou fazer 5 pontos altos incompletos, depois eu vou fechar os 5 de uma vez só. Então, aqui eu já tenho o equivalente a um ponto alto incompleto, eu preciso fazer mais 4. Então, aqui eu tenho 1. 2. 3, 4, 5. Aqui. Ó, aqui eu tenho 5 pontos altos incompletos, tá? Tudo no mesmo espaço. Agora, eu vou laçar e vou passar com esse fio por dentro de todas essas argolinhas. Aqui eu fechei os 5 pontos altos incompletos, tá? E agora, eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Laço a minha agulha, vou no próximo espaço, ó, entre um ponto alto e outro, ó, bem aqui, tá? Deixa eu puxar esse fio aqui, ó, aqui tem um ponto alto e aqui tem outro ponto alto, tá? Dá pra ver, né? Então, vou colocar a minha agulha aqui nesse espaço e vou fazer mais 5 pontos altos incompletos. Ó, aqui eu tenho 3 argolinhas na minha agulha, laço, puxo, ó, essa laçadinha por dentro dessas 2 argolinhas. Fiquei com 2 argolinhas na minha agulha e aqui eu tenho um ponto alto incompleto. Laço, vou no mesmo espaço e faço aqui o segundo ponto alto incompleto. Laço, vou no mesmo espaço e faço aqui o terceiro ponto alto incompleto. Laço, vou com a minha agulha no mesmo espaço e faço aqui o quarto ponto alto incompleto. Laço, coloco a minha agulha no mesmo espaço e faço aqui o quinto ponto alto incompleto, ó. Agora, eu vou laçar a minha agulha e vou passar com esse fio por dentro de todas essas argolinhas. Assim, faço 2 correntinhas, vou laçar a minha agulha, ó, e vou pro próximo espaço, entre um ponto alto e outro, tá? E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a segunda carreira, aqui eu fiz 5 pontos altos fechados juntos, e depois eu fiz 2 correntinhas, e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, bem em cima, ó, desses 5 pontos altos fechados juntos, ó. Aqui tem 2 alcinhas, né? Ó, dá pra ver certinho. É bem em cima aqui, ó, tá? Ó. Porque aqui eu sempre faço, né? 5 pontos altos fechados juntos, depois 2 correntinhas. Então, aqui tem uma correntinha, a segunda correntinha. Essa é a primeira correntinha, tá? Coloco a minha agulha por baixo, ó, das 2 alcinhas e faço um ponto baixíssimo. Assim. Puxo essa argolinha, vou nesse próximo espaço aqui, ó, entre um ponto e outro, dá pra ver, né? Ó, coloquei a minha agulha, agora pego essa argolinha, coloco num ganchinho da minha agulha e puxo pra trás. Bem assim, tá? Agora, eu vou cortar esse fio, mais ou menos 15 centímetros, tá? E aqui, ó, ele fica meio viradinho, mas depois ele vai se ajeitar, tá? Por mais, ó, que ele fique, ó, em relevo, é assim mesmo pra dar esse efeito aqui na peça, tá? Então, aqui eu fiquei com 8 pontos, tá? Eu tô contando cada ponto 5 pontos altos fechados juntos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Eu vou pra terceira carreira e vou trabalhar com fio verde. Então, vou laçar com a minha agulha, puxo esse fio verde passando por dentro dessa argolinha. Puxo aqui esse fio cru pra ajustar bem essa argolinha, ficar mais escondidinha. Pego esse fio mais curto do fio verde, passo por cima do fio que vem do rolo, ó.
Agora, dentro desse espaço aqui, ó, eu vou colocar a minha agulha, vou laçar, vou trazer aqui pra cima e vou fazer um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. E dentro desse espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, eu laço a minha agulha, dentro desse mesmo espaço, eu faço aqui mais um ponto alto e mais outro ponto alto. Aqui eu fiquei com 3 pontos altos, tá? Dentro desse espaço, eu tenho que ter 5 pontos altos, mas no final é que eu vou juntar mais 2 pontos altos aqui, tá? Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de espaço. Vou laçar a minha agulha, ó, vou pular esse próximo espaço aqui, entre um ponto e outro. No próximo espaço, eu vou fazer 5 pontos altos, tá? Vou colocar aqui, ó, bem nesse espaço. Aqui, ó, um ponto alto. 2, 3, 4, 5. Faço 2 correntinhas de espaço. Laço a minha agulha, pulo o próximo espaço, no seguinte, faço mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntinhas de espaço, laço, pulo o próximo espaço, no seguinte, faço mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 2 correntinhas de espaço. E agora, ó, vou pular esse próximo espaço e aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos, porque aqui eu já tenho 3, tá? Então, laço a minha agulha, dentro desse espaço, faço aqui um ponto alto. Mais outro ponto alto, ficando aqui com total 5 pontos altos. Aqui eu fiz um ponto baixo, uma correntinha, coloco a minha agulha no meio dessas 2 alcinhas e faço um ponto baixíssimo. Ó, ele fica assim viradinho, mas depois ele vai se ajeitar, tá? Não se preocupem, ó. Dá uma puxadinha aqui, ó. Pronto. Agora, vou puxar essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha, pego essa argolinha, puxo lá pra trás. Ó, e agora, eu vou trabalhar com o fio da cor jeans, tá? Agora, eu vou laçar o fio na cor jeans, vou puxar com o ganchinho da minha agulha, passando por dentro dessa argolinha. Puxo aqui o fio verde pra ajeitar, pra deixar mais certinho. Ó, o fio mais curto eu passo por cima do fio que vem do rolo, tá? E ajeito aqui. Ó, embaixo dessas 2 alcinhas do ponto de base, pela parte da frente, coloco a minha agulha, laço o fio que vem do rolo, puxo aqui pra cima, dou uma puxadinha e faço um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Agora, eu laço a minha agulha no próximo ponto de base, faço outro ponto alto. Agora, ó, eu vou laçar a minha agulha e dentro desse espaço aqui, ó, eu vou fazer 3 pontos altos. Mas eu vou dar uma puxadinha na primeira laçada, tá? Ó, aqui eu lacei a minha agulha. Eu vou nesse espaço, laço, puxo aqui pra cima, ó, e dou uma puxadinha pra deixar ele um pouquinho maior, tá? Laço e passo por dentro de 2 argolinhas. E agora, laço e passo por dentro de 2 argolinhas. Aqui eu fiz um ponto alto, tá? Eu vou fazer mais 2 dessa mesma forma. Então, agora eu laço, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto da mesma forma. Laço, ó, dou uma puxadinha, ó. Dou uma boa puxadinha, né? Laço, passo por dentro de 2 argolinhas, laço e passo por dentro de 2 argolinhas. Olha, fica um ponto um pouquinho maior, tá? Agora, eu laço, vou com a minha agulha no mesmo espaço, laço, dou uma puxadinha, laço, passo por dentro de 2 argolinhas,
passo por dentro de mais 2 argolinhas. E fica assim, olha que lindo. Agora, eu vou laçar e vou fazer um ponto alto normal, tá? Ó, nesse próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha, laço, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. No próximo ponto de base, faço mais outro ponto alto. Ó, aqui eu tenho 5 pontos altos, né? Então, no terceiro ponto alto, aqui, ó, bem embaixo dessas 2 alcinhas, ó, dá pra ver, né? Eu vou fazer 3 pontos altos. Então, laço a minha agulha e dentro desse espaço aqui, ó, do ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3, no mesmo ponto de base, tá? Dá pra ver, ó. Agora, eu laço no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Laço no próximo ponto de base e faço outro ponto alto. Agora, eu laço, ó, e dentro desse espaço, eu vou fazer 3 pontos altos da mesma forma que eu fiz aqui. Coloco a minha agulha dentro desse espaço, laço, dou uma puxadinha maior, laço e faço aqui um ponto alto. Agora, eu laço, coloco a minha agulha nesse espaço, puxo essa laçada e faço outro ponto alto. Laço, coloco a minha agulha no mesmo espaço, dou uma puxada e faço aqui outro ponto alto. Ó, e fica assim. Agora, eu laço, vou no próximo ponto de base, ó, dá pra ver certinho, né? E faço um ponto alto normal. No próximo, faço outro ponto alto normal. E no terceiro ponto alto aqui, ó, desse lequezinho aqui, eu vou fazer 3 pontos altos, como eu fiz aqui, tá? Então, laço, no próximo ponto de base, faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laço, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Laço, e no próximo ponto de base, faço outro ponto alto. E agora, eu vou laçar a minha agulha e no próximo espaço eu vou fazer 3 pontos altos da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Puxando um pouquinho mais a alcinha. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando aqui a 4ª carreira, ó, no próximo ponto de base eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Porque aqui é o terceiro ponto alto do leque. Então, aqui eu faço um ponto alto, opa, 2, 3. Ó, certinho, tá? E agora, aqui eu fiz no início, né, um ponto baixo, depois eu fiz uma correntinha. Coloco a minha agulha no meio dessas 2 alcinhas e faço um ponto baixíssimo. Puxo essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, pela parte de trás, coloco a minha agulha, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo pra trás. Assim, dou uma puxadinha pra ajeitar esse fio, né? Agora, embaixo dessas 2 alcinhas que eu acabei de puxar essa argolinha pra trás, eu coloco a minha agulha pela parte da frente, laço, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixo. Ó, e aqui em cada ponto de base, ó, eu vou colocar sempre a minha agulha aqui, ó, nessa carreira, embaixo dessas 2 alcinhas do ponto de base, tá? Então, sobre cada ponto de base, ó, eu faço um ponto baixo, mas quando chegar aqui no cantinho, peraí que eu já vou mostrar. Ó, nesses 3 pontos altos que eu fiz no mesmo ponto de base, esse primeiro eu vou fazer um ponto baixo sobre ele, e esse segundo ponto alto eu vou fazer 3 pontos baixos sobre ele. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, tá? Então, no próximo ponto de base, eu vou fazer 3 pontos baixos. Sempre no cantinho eu vou fazer dessa forma, tá? Ó, e nos próximos eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Quando chegar aqui no cantinho novamente, ó, que tem 3 pontos altos, nesse primeiro aqui, ó, é 3 pontos altos no mesmo ponto de base, tá?
Nesse primeiro eu vou fazer um ponto baixo e nesse do meio aqui eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, tá? E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira, tá? Não esquecendo dos cantinhos, tá bom? Finalizando aqui a última carreira, aqui eu tenho meu primeiro ponto baixo, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Ó, nessas duas alcinhas desse primeiro ponto baixo, aqui eu faço um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu puxo essa argolinha no próximo ponto de base, por baixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo pra trás. Agora, eu vou cortar, vou deixar aqui mais ou menos uns 15 centímetros de fio, laço a minha agulha e passo por dentro dessa argolinha. E aqui eu finalizo. Eu preciso fazer, ó, um outro square, tá? Eu preciso ter dois, tá bom? Então, faça outro igualzinho a esse aqui, tá? E agora, eu vou arrematar esses fios. Ó, aqui eu já coloquei o fio na agulha, tá? Aqui é o lado do avesso, né? Aqui é o lado direito. Ó, e eu vou passar, ó, com a minha agulha por trás das alcinhas dos pontos, tá? Ó. Pronto. E eu vou aqui nos próximos. Pulo esse último ponto. E volto, ó, passando pelos que eu já tinha passado. Agora, eu dou uma puxadinha aqui e corto. E eu vou arrematar os outros fios da mesma forma que eu arrematei esse aqui, tá? Então, pelo lado do avesso e passando por baixo das alcinhas do ponto, depois pulo um ponto e volta nos próximos, tá? Ó, eu preciso fazer 2 square, tá? Ó, então, faça outro igualzinho a esse aqui, tá bom? Então, volte o vídeo e faça outro como você fez esse aqui. Aqui eu vou unir esses 2 square costurando com agulha de crochê e o fio na cor jeans, tá? Então, aqui eu vou fazer o nozinho inicial e vou deixar aqui na agulha, tá? Aqui, ó, nesse square, ó, ele tem 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, tá? Ó, 1, 2, 3. Nesse ponto baixo aqui do meio, ó, eu vou colocar a minha agulha, ó, embaixo dessa alcinha de cima. Vou virar aqui e vou deixar aqui reservado, tá? E aqui, ó, nesse outro square, ó, eu tenho também 3 pontos baixos aqui no cantinho, no mesmo ponto de base. E eu vou colocar a minha agulha por baixo dessa alcinha de cima, tá? Então, aqui, ó, coloco a minha agulha, ó, por baixo dessa alcinha de cima. Agora, eu pego o fio que vem do rolo, opa, tá aqui, ó, e puxo lá pra frente. Assim, pronto. Dá pra ver, né? Ó, agora, eu laço, puxo passando, ó, pra essa alcinha aqui desse square, ó, do ponto. Agora, eu passo pela alcinha do outro square. E agora, por essa alcinha aqui do nozinho inicial, tá? Ó. Agora, eu vou no próximo ponto de base, dá pra ver, ó, aqui, ó, já foi feito aqui. Então, eu vou no próximo. Coloco aqui embaixo dessa alcinha, vou no próximo ponto de base, ó, dá pra ver bem, né? Coloco aqui por baixo dessa segunda alcinha, laço, puxo passando pela primeira alcinha, pela segunda alcinha, ó. E aqui, nessa outra argolinha, né? Que daí é a última, o que tava na agulha. Puxo um pouquinho. Vou no próximo ponto de base, ó. Deixa eu ver aqui já foi feito, então agora eu vou no próximo, ó, dá pra ver, né? Vou nessa alcinha aqui, coloco a minha agulha. No próximo, ó, desse outro square, coloco por baixo dessa alcinha. Laço, passo aqui. Passo na outra alcinha e já passo aqui nessa argolinha que tava na minha agulha. Pronto. Ó, acabei de passar naquela argolinha que estava na agulha, ó. Essa argolinha tá aqui na agulha, né? Então, agora eu vou nessa alcinha do square, na outra alcinha do ponto de base do square. Opa, cadê o fio? Laço, puxo,
passo, ó, por dentro dessa alcinha do primeiro square, por dentro da alcinha do segundo square e por dentro dessa argolinha. Ó, e vai ficando assim. Agora, eu vou novamente na próxima alcinha do square, nessa alcinha aqui do square, laço, passo aqui, aqui, ó, e já nas duas direto. E vai ficando assim, olha que bonito que vai ficando. Bonito o acabamento, né? Vou na próxima alcinha, no próximo aqui do square, laço, ó, e vou passando, ó. Eu queria mostrar antes de puxar direto, ó, viu? Aí depois é que eu passo por dentro da argolinha, ó, mas pode passar direto ali, de uma alcinha já direto pra argolinha, olha como vai ficando. Então, no próximo, no seguinte, passo aqui, passa aqui já direto, ó, aqui já pode passar direto. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando aqui a costura, tá, ó, aqui eu vou terminar, ó, aqui tem 3 pontos baixos, aqui no cantinho também tem 3 pontos baixos, e o último vai ser esse, ó, esse ponto baixo do meio, assim como eu iniciei lá, né, que era o ponto baixo aqui do meio também. Então, aqui eu pego nessa alcinha aqui também, do ponto baixo, dos 3 pontos baixos, o que tá no meio, ó. E agora, eu vou cortar o fio. Vou laçar, puxar, passando por dentro dessa argolinha que eu finalizo a costura. Olha como ficou legal. Show de bola, né? Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos em volta aqui, ó, desses 2 square, tá? Aqui, ó, no cantinho tem 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, tá? Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3. Eu vou colocar a minha agulha, ó, por baixo dessas 2 alcinhas do ponto baixo do meio, tá? Agora, o laço, puxo aqui pra cima, pego esse fio menor, passo por cima do fio que vem do rolo e faço uma correntinha. Coloco a minha agulha no mesmo ponto de base e faço um ponto baixo. Ó, eu também já vou aproveitar e vou arrematar esse fio, tá? Ó, aqui eu fiz 2 pontos baixos e no cantinho é 3 pontos baixos, tá? Só que no final eu faço mais um junto aqui com ele, tá bom? Então, no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo, faço outro ponto baixo, ó. Eu já tô arrematando esse fio aqui, tá? No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo, ó. Eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base até chegar esse cantinho aqui, tá? Aqui, ó, no meio dessas 2 alcinhas da costura, laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Aqui no próximo espacinho, faço outro ponto baixo. E no próximo ponto de base, ó, agora já começa a trabalhar no square. Faço um ponto baixo. Então, aqui era a costura, né? E aqui é a parte do square. E eu vou fazendo assim até chegar aqui ao cantinho, que eu vou mostrar como é que eu vou fazer aqui, tá bom? Ó, aqui no cantinho, ó, eu também tenho 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, tá? E no segundo ponto baixo, ó, eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, tá? Então, aqui eu faço um ponto baixo e nesse segundo aqui eu vou fazer 3 pontos baixos. Sempre no cantinho eu vou fazer 3 pontos baixos no ponto baixo do meinho, tá? E eu vou fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base, chegando aqui no cantinho, ó. Aqui nesses 3 pontos baixos, nesse ponto baixo do meinho, eu vou fazer mais 3 pontos baixos e depois eu sigo fazendo novamente um ponto baixo sobre cada ponto de base, até chegar aqui, tá? No início, né? Aí eu vou finalizar aqui, tá bom? Finalizando essa carreira de pontos baixos, então, aqui no início eu fiz uma correntinha e um ponto baixo. Essa correntinha equivale a um ponto baixo, então, coloco a minha agulha no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo para ficar 3 pontos baixos aqui no cantinho. Embaixo dessas 2 alcinhas da correntinha, ó.
Coloco a minha agulha, laço e faço um ponto baixíssimo. Com um pouquinho apertadinho aqui. Então, agora, ó, eu vou começar a trabalhar carreiras de pontos baixos, trabalhando daqui pra cima, tá? Então, aqui, ó, eu faço uma correntinha pra subir, essa primeira correntinha equivale a um ponto baixo. E nessa carreira, eu vou trabalhar, ó, colocando a agulha por baixo dessa alcinha de cima, tá? Cada ponto de base, ó, tem duas alcinhas, tem essa primeira e essa segunda aqui, tá? Então, coloco a minha agulha na alcinha de cima, ó. E faço aqui um ponto baixo. No próximo ponto de base, ó, no próximo faço outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Então, sobre cada alcinha de cima, eu vou fazer um ponto baixo, tá? E eu vou fazendo assim até chegar aqui nesse cantinho. Ó, chegando aqui no cantinho, né? Aqui eu tenho 3 pontos baixos, tá? No mesmo ponto de base, ó, 1, 2, 3. Então, eu vou trabalhar um ponto baixo nesse primeiro desses 3, né? E outro nesse segundo aqui, esse ponto baixo que fica aqui no meio, tá? Vou trabalhar um ponto só, porque agora, como eu falei, eu vou trabalhar carreiras de ida e volta, tá? E eu fiquei com um total de 28 pontos baixos. Vou virar o meu trabalho, ó, nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, ó, por baixo, coloco a minha agulha, laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo, faço outro ponto baixo. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Ó, finalizando aqui, eu já tenho 2 carreiras, né? Trabalhando daqui pra cima, tá? E aqui, ó, no próximo ponto de base, faço aqui meu ponto baixo e eu continuo com 28 pontos baixos, porque não teve aumento nenhum, tá? Ó, então, aqui eu já tenho 2 carreiras de pontos baixos, né? Ó, ficou com esse efeito aqui, ó, porque eu trabalhei na primeira carreira na alcinha de cima, ó. Então, deu esse efeito aqui, tá? Então, eu preciso fazer um total de 41 carreiras de pontos baixos. Aqui eu fiz 2, então eu preciso fazer mais 39 carreiras. Então, eu volto aqui quando eu finalizar a 41ª carreira, tá bom? Aqui eu já fiz as minhas 41 carreiras de pontos baixos, agora eu vou cortar o fio. Ó, agora eu vou laçar e vou puxar esse fio, ó, passando por dentro dessa argolinha. Assim. Agora, vamos para a próxima etapa. Então, feito aqui as 41 carreiras de pontos baixos, eu vou dobrar, tá? Porque eu vou fazer uma outra divisória. Ó, eu vou deixar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 carreiras, aí eu dobro, tá? Ó, tem esse vinquinho aqui, ó. Cada vinquinho, ó, entre esses 2 vinquinhos aqui, eu tenho 2 carreiras, tá? Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, e aqui uma só, 17, ó. E dá pra ver bem, ó, que eu vou trabalhar nessas alcinhas aqui, ó, tá? Dos pontos. Então, eu vou marcar aqui com um marcador, só pra deixar bem certinho. E vou marcar aqui do outro lado também, só pra deixar bem certinho pra gente começar a trabalhar nesse pontinho aqui, tá? Nessa partezinha aqui, ó, dessas alcinhas dos pontos, tá? O caso aqui, ó, ele tá pelo lado direito, tá? Quando, ó, eu dobro, aqui é a parte do avesso, né? Porque depois vai fechar assim. Mas aqui, ó, aqui já é a parte direita da peça. Então, vou agora começar a trabalhar, tá? Ó, vou colocar a agulha nesse primeiro pontinho aqui, ó. Embaixo dessa alcinha aqui, tá? Tá um pouquinho apertadinho, ó. Deixa eu aproximar. Isso, olha aqui. Tá? Eu vou trabalhar sobre cada alcinha, ó, dos pontos, tá? Agora, eu vou pegar o fio, laço e puxo aqui pra cima.
Pego essa parte mais curta do fio, passo por cima do fio que vem do rolo. Aqui ele já foi passado, ó. E agora faço uma correntinha. Vou na próxima alcinha do ponto, ó, coloco a minha agulha por baixo e faço um ponto baixo. Vou na próxima alcinha. Essas alcinhas, ó, no começo é um pouquinho apertadinho, tá? Ó, elas ficam uma no ladinho da outra, né? Acho que deu pra ver bem, né? Ó, dá pra ver, ó, uma no ladinho da outra, tá? Pra ficar bem certinho esse repartimento. Opa. Ó, na próxima alcinha, faço outro ponto baixo. Então, sobre cada alcinha, eu vou fazer um ponto baixo, até chegar aqui ao final. Eu volto aqui quando eu chegar no final para mostrar como é que eu vou fazer, tá bom? Finalizando aqui, ó, vou fazer meu último ponto baixo dessa carreira. Agora, ó, vou retirar aqui um marcador, não precisa mais, o outro eu já tinha tirado, tá? Ó, eu vou para a próxima carreira, né? E nesse primeiro ponto de base, ó, coloco a minha agulha por baixo das duas alcinhas e faço aqui um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. Então, sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo, até eu ter o total de 12 carreiras de pontos baixos, tá? Eu vou começar sempre dessa forma e finalizar da forma como eu já mostrei aqui, tá bom? Então, eu volto aqui quando eu tiver completado 12 carreiras. Ó, aqui eu já fiz as 12 carreiras, agora eu vou cortar, vou deixar mais ou menos 15 centímetros. E vou finalizar aqui, tá? Então, aqui, ó, já foram feitas duas divisórias, tá? Essa maior e essa aqui menor, que é para colocar os cartões, tá? Depois eu vou costurar aqui na lateral e vou fazer a costura aqui, repartindo aqui, né? Para colocar 3 cartões, tá? E agora eu vou fazer outra divisória aqui pra cima. Então, essa parte aqui é a parte do avesso, né? Quando eu fechar a carteira, ó, vai ficar assim, né? Essa parte aqui sendo a parte direita da peça, tá? Então, ó, eu vou virar e vou começar a trabalhar, ó, desse lado aqui, da mesma forma que eu trabalhei aqui, tá? Vou colocar a minha agulha, vou aproximar aqui. Vou colocar a minha agulha, ó, por baixo dessa alcinha de cima. Aqui eu tenho 3 pontos baixos, ó, eu vou trabalhar em cima desse ponto baixo aqui do meio, tá? Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, esse do meinho aqui. Vou colocar a minha agulha por baixo dessa alcinha de cima. Essa primeira carreira eu vou trabalhar com a agulha, ó, colocando a agulha por baixo dessas alcinhas de cima, tá? Como eu fiz do outro lado. Ó, eu vou laçar, vou puxar passando por dentro dessa alcinha aqui. Pego esse fio mais curto, passo por cima do fio que vem do rolo e faço aqui uma correntinha. Ó, e sobre cada alcinha, ó, de cima, eu coloco a minha agulha e faço um ponto baixo. Porque daí fica um detalhe bem legal na peça, ó. Aqui dá pra ver, né, ó. Fica essa alcinha assim, ó, tá? Dá um efeito bem bonitinho na peça. Ó, então, sobre cada ponto de base, colocando a agulha por baixo da alcinha de cima, eu vou fazer um ponto baixo. Ó, e vai ficando assim. E eu vou fazendo assim até chegar aqui ao final. Chegando ao final dessa carreira, aqui eu tenho 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, então eu vou finalizar nesse segundo ponto baixo, nesse ponto baixo aqui do meinho, tá? Coloco a minha agulha aqui por baixo dessa alcinha de cima e faço aqui um ponto baixo. Vou virar o meu trabalho e agora eu vou trabalhar, ó, colocando a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas de cada ponto, tá? Então, aqui eu fiz um ponto baixo, no próximo eu faço um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até completar 18 carreiras, tá? Então, aqui eu já tenho uma carreira, eu preciso fazer mais 17 carreiras. Da mesma forma que eu fiz do outro lado, tá bom? Então, eu volto aqui quando eu finalizar essas 18 carreiras.
Aqui eu já fiz as 18 carreiras de pontos baixos, já cortei o fio para depois arrematar. Depois, ó, eu vou virar dessa forma aqui, essa parte aqui é do avesso, tá? E depois eu vou costurar aqui nas laterais e aí vai ficar mais um repartimento, tá? Aqui, ó, eu já posicionei aqui certinho, ó, já coloquei o marcador só nessa divisória aqui, tá? Eu não coloquei o marcador nessa parte aqui também da carteira, tá? Só nessas duas aqui, ó, coloquei aqui no cantinho, dá pra ver? Nesse cantinho também, contei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, depois botei o marcador. Agora eu conto daqui pra lá também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e marco aqui com o marcador também, ó. E agora eu vou costurar. Então, agora eu vou costurar primeiro essas duas divisórias, tá? Pra depois costurar as laterais. Aqui eu coloquei um fio de barbante na minha agulha, tá? Ó, vou retirar aqui, ó. E vou costurar dessa forma aqui. Pronto. Agora, ó, eu passo lá pra trás. Acho que dá pra ver certinho. Peraí. Agora eu venho aqui pra frente. Vou lá pra trás. Venho aqui pra frente. E é retinho, tá? Ó, vou lá pra trás. Por isso que tem que fazer isso aqui antes de costurar essa parte aqui, tá? Opa. Pronto. E já tô finalizando aqui. Agora, eu coloco lá pra trás e vou arrematar esse fio aqui, tá? Ó, já ficou costuradinho. Agora, ó, é só arrematar o fio, tá? Ó, passar por trás dos pontos. Dá uma puxadinha. Ó, essa aqui é a parte do avesso, tá? E vou nas próximas alcinhas dos pontos. E agora, corto. Ó, esse fio aqui, ó, eu vou colocar na minha agulha, vou puxar ele lá pra trás, vou fazer o arremate também aqui atrás dos pontos no lado do avesso, tá? E essa parte aqui eu vou costurar da mesma forma que eu costurei aqui, tá bom? Aqui eu já fiz essas duas costuras e agora eu vou costurar a lateral. Ó, aqui eu ajeito novamente, porque aqui, ó, eu deixo já marcadinho, só que agora eu vou pegar essa outra parte aqui, tá? Então, deixo bem aqui, ó. E já marco essa outra parte aqui de trás. E do outro lado da mesma forma. Opa, desmarcou aqui. Pronto. Deixa eu ver onde ficou marcadinho. E aqui. Pronto. Então, nesses dois lados já ficaram marcadinhos certinho. E aqui, ó, eu vou pegar nessa alcinha aqui. E vou também, ó, deixar bem posicionadinho. E vou marcar aqui. Do outro lado também, eu coloco aqui na pontinha. E vou marcar, deixa eu ver, foi bem ali. Aqui. E agora, eu vou começar a costurar, tá? Ó, já ficou todo marcadinho, todo certinho. Aqui eu já coloquei o fio de barbante na agulha de tapeçaria, tá? Vou retirar aqui, ó, esse primeiro marcador. Pronto. Agora eu vou colocar a minha agulha aqui, tá? Deixa eu ver se dá pra... Aqui. Ó. Aí deixo
um pedacinho aqui para depois fazer o arremate. Passo novamente no mesmo local. Pronto. E agora, ó, eu vou passar por baixo das alcinhas, ó. Dessa forma aqui, tá? Nessa outra alcinha aqui do ponto. Ó, dou uma puxadinha na agulha. Ó. Pego essa outra alcinha aqui. Uma próxima. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Pronto. Agora, aqui, ó, eu já retiro o marcador, né? Já tá muito próximo. Pego essa outra alcinha aqui. Ó, e agora, ó, eu pego essas... Ah, mas eu tenho que pegar aqui bem na pontinha, ó. Aqui, aqui e aqui. Dá pra ver? Pronto. Ó, agora eu pego essas alcinhas, pega, também tem que pegar dessa, ó, dessa divisória aqui do meinho, tá? Senão ela vai ficar solta. Ó. Opa. Aqui, aqui. Ó, ela tá um pouquinho ali pra baixo, mas vai lá, pega o fiozinho, puxa aqui pra cima. Ó. Aqui. Quase terminando. Opa, trancou aqui. E aqui. Aqui. Opa. Aqui. Aqui. Ó, pego as três ainda. Deixa eu puxar porque o fio já tá enrolando. Agora, eu vou colocar lá pra dentro. Aqui, ó. Vai sair lá dentro, tá? Peraí, deixa eu... Ó. Eu viro aqui, ó, tá? E agora, eu vou arrematar. Vou passar por baixo das alcinhas dos pontos. Dou uma boa puxada. Aqui trancou um pouquinho. O fio já tá bem enroladinho. Opa. E aí, eu retorno, tá? Ó, pulo o último e vou nos próximos. Essa agulha que eu peguei aqui da tapeçaria é muito grande. Pronto. E aqui, eu recorto. Aí, depois eu vou arrematar esse outro fio. Ó, e fica assim. Eu vou costurar essa lateral da mesma forma, tá? E aqui, ó, eu vou colocar também, vou ajeitar, ó, deixar bem certinho, marcar com o marcador os dois ladinhos e vou fazer a costura na lateral da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Então, eu volto aqui quando estiver todas as laterais costuradas. Pessoal, ó, quando for costurar essa parte aqui, ó, pegue só nessa alcinha aqui de trás, tá? Então, assim, ó, coloque a agulha aqui nessa alcinha de trás, dá pra ver bem, deixa eu aproximar. Ó. E aí, depois, pegue numa alcinha na parte de trás, tá? Pra ficar esse efeito aqui, ó, como ficou desse outro ladinho aqui, tá? Ó, novamente, ó, pegue nessa alcinha de trás e da outra parte, pegue numa alcinha da parte de trás, tá? Ó, novamente aqui na alcinha de cima, vá lá atrás e pegue numa alcinha da parte de trás, tá? Só nessa parte de cima. E eu vou fazer assim até chegar ao final, tá? Eu voltei aqui porque eu queria dar essa dica aqui, tá? Pra ficar tudo certinho. Ó, aqui a carteira já está toda costurada aqui nas laterais, tá? Ó,
Os fios já foram todos arrematados e agora eu vou costurar o botão, tá bom? Ó, aqui eu tenho 2 pares de botões, tá? E eu vou começar a costurar uma parte do botão, tá? Essa parte aqui é a parte que vai ficar em cima, ó, ela tem esse pininho aqui pra fora e essa aqui tem um orifício. Essa aqui fica na parte de baixo da carteira e esse aqui na parte de cima, tá bom? Então, aqui eu posiciono, ó, aqui eu coloquei uma linha invisível na minha agulha, tá? Um fio, juntei as 2 pontinhas e dei um nozinho. Agora, eu vou posicionar aqui, tá? Ó, essa aqui é a parte de cima, tá? E fica na parte de dentro, ó. Passo com a minha agulha pelo fio e passo dentro dessa alcinha, tá? Agora, ó, eu coloco a minha agulha no meio desses 2 fios. Peraí, aqui. Pronto. E agora, passo no fio e na alcinha do botão por mais 5 vezes, tá? Então, aqui eu já passei 2 vezes, assim, ó, de 5 a 7 vezes, tá? Aqui já deu. Aí, eu passo aqui por dentro dos fios, saio lá do outro ladinho. E agora, passo novamente por dentro, ó, dos fios, ó. E por dentro da alcinha do botão. E vou passar aqui de 5 a 7 vezes, tá? E eu vou fazendo assim até chegar nessa última alcinha aqui, tá bom? E aqui eu estou na última alcinha do botão, tá? Eu vou passar uma última vez aqui, ó. Vou formar aqui uma argolinha, acho que dá pra ver, né, ó. Aqui dá pra ver, ó. Aí, eu vou puxar a minha agulha e vou passar, ó, 3 vezes dentro dessa argolinha com o fio, tá? E com a minha agulha, né, ó. 1, 2, 3. E puxo de vez. E agora, ó, passo por dentro aqui, ó, pelos fios, tá? Opa, passo aqui pelos fios e passo novamente aqui. E agora eu corto. Agora, ó, eu vou colocar a outra partezinha aqui do botão, tá? Vou fechar. Deixa eu afastar aqui um pouquinho, ó. Aí, eu posiciono, ajeito aqui a carteira, tá bem ajeitadinha, ó. Então, vai ficar bem aqui, ó. Ó. E aqui, eu vou costurar esse botão da mesma forma que eu costurei esse botão aqui, tá? Então, eu volto aqui quando estiver com todos os botões costurados, tá? Porque eu vou desacoplar esse aqui, vou colocar a parte de cima aqui e a parte de baixo depois aqui, tá? Da mesma forma que eu fiz esse primeiro aqui, tá bom? Aqui, ó, já costurei todos os botões e já costurei a etiqueta. Eu coloquei a etiqueta na parte de dentro da carteira, tá? Bem nessa parte aqui, ó, dos cartões, tá? Ó, eu não achei que ficou legal, ó, pela parte de fora. Vou só mostrar pra vocês, tá? Deixa eu fechar aqui. Ó, se eu colocasse aqui, ou colocasse aqui, ou de repente aqui, mas eu não gostei, eu preferi... colocar na parte de dentro, agregou valor também a peça, e eu achei que ficou mais bonito, tá? Mas você coloque aonde você quiser, tá bom? Agora eu vou fazer o tassel e depois eu vou fazer a alcinha de mão da carteira, tá bom? Agora eu vou fazer o tassel, ó, tô aqui com um papelão de 11 centímetros, aqui eu tenho o fio, né, que eu vou fazer o tassel, tá? Eu escolhi essa cor. Ó, vou posicionar aqui em cima do papelão, ó, e vou puxar aqui atrás. Não pode puxar muito, ó, pra não dobrar o papelão, tá? Ó. Quando chegar aqui embaixo, ó, eu conto uma volta. 2, 3, 4, 5. Eu preciso fazer 30 voltas, tá? Então, falta mais 25. Aqui eu já dei minhas 30 voltas, agora eu vou cortar, ó, bem aqui embaixo, tá? Ó, o fio.
Opa! E aqui, ó, eu vou pegar mais ou menos uns 30 centímetros de fio, vou cortar. Ó, e vou passar aqui dentro, ó. Bem nessa alcinha aqui, tá? Do mosquetão. Agora, eu vou passar, ó, com essa alcinha aqui embaixo, ó. E vou fazer um nozinho dessa forma aqui. Vou fazer um nó quadrado, tá? Ó. Bem assim, tá? Esse aqui vai passar por baixo. Ó. Aí, eu vou apertar. E esse aqui, ó, agora vai passar por cima. Dessa forma aqui, tá? Ó. Agora, deixa eu apertar bem aqui. E aqui. Agora, eu vou retirar aqui. Vou colocar esse mosquetão aqui pra cima e vou deixar o nozinho pra baixo, tá? Ó. Aqui. Agora, ajeito aqui, que eu vou cortar. Ó. Deixo bem puxadinho aqui, tá? E agora, eu vou pegar uns 50 centímetros de fio. Então, aqui, ó, eu tenho 50 centímetros de fio, mais ou menos, tá? Ó, vou fazer um lacinho aqui, ó, um ezinho, como se fosse uma gravatinha, até um ezinho, tá? Ó, bem assim, ó, coloco aqui em cima, ó, bem assim, tá? Dá pra ver bem? Agora, seguro com o meu polegar, ajeito aqui. E vou, ó, deixar esse fio aqui pra cima, tá? E vou, ó, apertar bem. E dar aqui, ó, umas 5 voltas. 2, 3, 4. Opa, deixa eu botar ele lá pra cima. 5. Vou dar mais uma voltinha, peraí. 6. Agora, eu vou pegar esse fio, vou passar por dentro dessa argolinha aqui, ó. E vou puxar esse fio aqui, ó. Ó. Com bastante calma, tá? Ele não pode ultrapassar ali. Agora, eu vou colocar a minha agulha por baixo dessa alcinha. Vou puxar esse fio aqui de cima. Tem vídeo aula também só do Tássio, tá? No meu canal. É uma aula mais detalhada. Agora, eu passo aqui, ó, com a minha agulha por baixo dessas alcinhas. Ó. E agora, eu pego esse fio, coloco no ganchinho da agulha e puxo lá pra baixo. Pronto. Ó. Agora, ajeito aqui, ó, puxo alguns pra ficar bem certinho. E agora, ó, vou dar uma cortadinha aqui, tá? Ó, mais ou menos aqui. Ó. O Tássio aqui já está prontinho para ser colocado na carteira de mão. Tá? Agora, eu vou fazer a alça de mão da carteira. Aqui eu vou posicionar o fio, vou fazer o nozinho inicial. E vou fazer 51 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Feito aqui as 51 correntinhas, vou aqui pro início do cordão de correntes, vou pegar esse fio e vou passar aqui, ó, dentro dessa
a alcinha aqui do mosquetão, tá? Assim. Agora, ó, eu vou ajeitar bem a correntinha pra fechar esse cordão de correntes, tá? Pra não deixar ele viradinho. Então, aqui, ó. Deixa eu ajeitar certinho. Ó, ele tá bem certinho, tá? Vou aqui nessa, ó, bem aqui nessa última corrente, não é no nozinho inicial, tá? Aqui nessa corrente. E vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Agora, vou fazer uma correntinha pra subir, e, ó, coloco a minha agulha nessa próxima correntinha embaixo dessa alcinha de cima e faço um ponto baixo. Sobre cada correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Ó. E eu vou fazendo assim até chegar ao final, tá? Quando chegar aqui, ó, eu volto aqui pra mostrar como é que eu finalizo, tá bom? Finalizando aqui essa primeira e última carreira. E agora, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó, embaixo dessas duas alcinhas, que foi a primeira correntinha que eu fiz dessa carreira, tá? Coloco a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas, laço, trago aqui pra cima, ó, e passo com essa, ó, com esse fiozinho aqui, com essa argolinha por dentro dessa outra argolinha aqui, tá? Assim, ó. Agora, eu vou cortar o fio, deixar mais ou menos uns 15 centímetros de fio para arrematar. Agora, puxo. E agora, eu vou arrematar esse fio. Ó, aqui eu já coloquei o fio na agulha, tá? Ó, vou na próxima alcinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Nesse ponto de base, tem duas alcinhas, coloco a minha agulha, ó, com esse fio nessa alcinha aqui. E agora, ó, pela parte de trás, eu passo, ó, isso aqui é a parte do avesso, tá? Então, eu passo com a minha agulha e o fio, ó, por trás das alcinhas do ponto. Pulo esse último ponto e vou nos próximos. Pronto. Agora, eu corto aqui. Ó, agora, eu vou arrematar aqui atrás esse fio aqui, tá? Ó. Passo aqui, ó, do lado do avesso, ó, por trás das alcinhas do ponto. Pulo o último e passo nos próximos. E corto. Ó, e fica assim, tá? Deixa eu ajeitar aqui, ó. E aí, também, ó, pode colocar, ó, vou virar aqui, tá? Ó, pode colocar bem aqui nessa emendinha, ó, que nunca vai ficar perfeito como fica aqui, né? Mas bem nessa emendinha aí coloca, ó, ajeita aqui o mosquetão, né? Pra ficar bem na emendinha, ó. Aqui está pronta a alcinha. Linda, né? E super fácil e rápido e prática de fazer. Agora, eu vou colocar o tassel e a alcinha da bolsa, tá? Primeiro, então, vou colocar a alcinha da bolsa, vou abrir aqui a carteira, bem nesse meinho aqui, ó. Eu vou puxar aqui, ó, vou puxar aqui o mosquetão, ó. Tanto faz colocar de um lado ou de outro, tá? Ó. E agora, eu vou colocar do outro lado aqui o tassel. Acho que dá pra, ó. Olha que fofo que ficou. Olha que lindo. Olha. Muito fofo, né? Tá linda demais essa carteira, né? Então, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e me siga lá no meu Instagram, @PatriciaGuedertCrochê. E até a próxima!